Tá ouvindo isso? Muitos cachorros aqui no meu bairro, muitos cachorros. E parece que hoje é a noite sagrada dos cachorros latirem. Então, estamos aqui gravando, eles estão cantando no fundo e se você puder ter a paciência de desconsiderar isso, vai ser um bom vídeo. Eu considerei relevante nesse vídeo fazer algo diferente, porque também é uma pergunta que já me fizeram e fiquei um pouco preocupado com algumas questões que apareceram aí fazendo um estudo a respeito disso, que é sobre a pandemia. Então, eu gravei uma outra mensagem a respeito e eu vou colocar ela agora, depois a gente volta ao nosso tema do vídeo hoje. Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Amucuyu quem é de Amucuyu e Saravá quem é de Saravá. Bom, quero primeiramente me solidarizar com todas as pessoas que têm ficado muito estranhas e muito diferentes durante essa pandemia, porque estão em casa. Então tem dois tipos de situação. Tem as pessoas que estão extremamente estressadas porque estão dentro das suas casas fazendo a quarentena, e as pessoas que não podem ficar fazendo a quarentena e que estão indo para a rua e que também estão estressadas. Então esse é um momento em que nós estamos passando por uma grande onda de pensamentos, uma grande onda de vibrações, de medo, de ressentimento. E é importante que você se mantenha focado em ter a sua relação com Deus cada dia mais firme, cada dia mais sólida, cada dia mais coesa. Quando você estiver se sentindo particularmente mal, tenso, percebeu que está brigando muito com as pessoas dentro de casa, para um pouquinho, respira, faz uma prece. É importante que você se dê espaço também para ficar triste, para ficar chateado. Isso é absolutamente normal. Não tem nada a ver com você estar perdendo a sua fé ou com você estar... Como me falaram essa semana, achei até um pouco forte esse termo, né? Com você estar questionando a tua espiritualidade. O fato de você ter consciência que é filho de um orixá, o fato de você ter consciência de que essa vida é transitória, que é apenas uma passagem pela qual nós estamos aprendendo aqui nesse estágio, que esse corpo físico ele é perecível, mas a sua alma imortal não é, que você vai voltar para esse invólucro carnal num outro momento, né, para uma outra experiência, e assim numa roda quase que infinita, até que você se purifique completamente das suas limitações, não significa que você não tenha medo, que o seu corpo não tenha instintos e que você não tenha o direito também de ter as suas fraquezas humanas, o seu momento de fragilidade. Mas é exatamente nesse momento de fragilidade que a gente precisa se apegar mais com a nossa espiritualidade. Então, fale com seus irmãos de santo, fale com o seu pai, com a sua mãe espiritual. Com certeza eles vão te atender, mesmo que seja pelo telefone ou pelo WhatsApp. Eu faço isso constantemente com os meus filhos. E haverá sempre ali uma palavra de conforto, tá bom? Força, isso vai passar. Tamo junto. Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Amucuyu quem é de Amucuyu, Saravá quem é de Saravá. Então é isso. Calma. Calma. Isso vai passar. Estamos com boa esperança, tem vacinas chegando e Deus não desampara ninguém. Esse é um mês muito especial para nós, é um mês em que nós comemoramos Olubagé, comemoramos a festa do Senhor da Terra, do Senhor da Palha, né, de Obaluayê. Então quero aproveitar para deixar um cumprimento especial, a bênção, com todo o carinho, todo o meu amor para a Mãe Lourdes, a joia da coroa de Obaluayê, a minha mãe de santo, minha tatinha, meu amor. Vou deixar uma foto dela aqui porque ela é linda e vocês merecem ver ela também. Bom, por que a gente está falando hoje sobre passes espirituais, sobre limpeza, e por que é tão importante a gente se manter focado no tratamento espiritual quando a gente está indo numa casa? Esse vídeo é com muito carinho especial para Lisandra, minha filha de santo, lá de Minas Gerais. O que acontece? Quando você vai fazer um tratamento espiritual e você vai numa casa, num terreiro, num centro, numa tenda de umbanda, enfim, você começou um tratamento espiritual.
é importante você focar todas as suas atenções naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo explicado, naquilo que está sendo pedido. Porque cada casa tem uma direção espiritual. Algumas casas são dirigidas por caboclos, algumas casas são dirigidas por pretos velhos, por boiadeiros, por baianos. Cada casa tem a sua linhagem espiritual. No Candomblé Angola, por uma questão de ancestralidade da terra Brasilis, era comum que se cultivasse, cultuasse principalmente o chamado tambor de caboclo, né? Ou o candomblé de caboclo. É muito provável que a Umbanda tenha bebido nessas águas quando ela foi trazida, materializada lá pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do pai Zélio Fernandino de Moraes, e a Angola tem essa tradição. Então aqui na nossa casa, quem é o dirigente? É o senhor Pena Branca, o cacique Pena Branca. A direção que a gente tem espiritual, ela corre toda sob a tutela desse espírito. Então a maneira como a gente trabalha aqui, ela vai ter algumas diferenças para uma outra casa, por exemplo, que seja dirigida também por um caboclo, mas por exemplo por um cobra coral, por um pena roxa, por um rompe-matos, o tom das matas, enfim, são muitos os caboclos, né? Muitas as linhagens. E é diferente de uma umbanda esotérica, é diferente de um candomblé de Queto, é diferente de um candomblé de Jeje, de uma casa de Ifá. Por quê? Porque aqui nós temos as nossas especificidades. Aí você está indo fazer um tratamento, aí você passa e fala comigo: pai, eu preciso fazer uns banhos, eu preciso de orientação espiritual. Eu vou canalizar toda a minha atenção para o seu caso. Eu vou pedir à espiritualidade que me oriente em relação ao seu caso. E aí eu vou fazer o seu trabalho com todo amor e carinho. E você vai pegar as orientações que eu te dei e você vai falar com outro terreiro, com outro pai de santo, com outra entidade. O que vai acontecer? É possível que sejam conflitantes. A espiritualidade, ela não funciona de forma semelhante à medicina, em que às vezes você fala: eu quero uma segunda opinião. Porque a opinião que a gente está tratando aqui é a opinião do espírito guardião que protege a casa, que está te dando aquela orientação. Então, se você falar com duas entidades, eu vou dar um exemplo simples: um caboclo tupinambá que venha no meu terreiro e um caboclo tupinambá que venha em outro terreiro, eles vão falar coisas parecidas dentro da mesma linhagem, mas diferentes, porque são entidades diferentes. As linhas de trabalho, e isso é uma coisa importante já da gente colocar, elas não são exclusivas. Seria impossível que existisse só um caboclo tupinambá. E aqui a gente não está falando da nação tupinambá que foi dizimada pelos sertanistas lá, pelos colonizadores aqui do Brasil, na época das missões, na época que estava se fazendo as bandeiras, né, os bandeirantes. A gente está falando aqui de uma entidade que trabalha numa linha que é chamada Tupinambá. É uma corporação, assim como existe, por exemplo, a polícia militar de cada estado, né? Existem vários policiais, cada um deles com a sua hierarquia, cada um deles com a sua metodologia, com o seu jeito de pensar, mas todos eles são regidos por um código, por um fundamento. Então, eles todos têm que seguir aquele fundamento do seu grupamento, da sua forma de trabalhar. E mesmo dentro da polícia existem os grupos diferenciados, né? Então você tem o grupo que trabalha com defesa do patrimônio, com o pessoal que trabalha com antissequestro, desarmamento de bombas e tal, situações de choque. Então cada grupamento tem a sua especificidade. Mesmo dentro de um grupamento, dois elementos não vão pensar igual. E aí você vai ficar confuso e você não vai saber o que fazer. Quando você vai e recebe um passe para fazer uma limpeza, por exemplo, o que acontece? A nossa aura, ela também é passível de ficar suja. E aí nós vamos andando, vamos pensando bobagem, vamos entrando em contato com outras formas de pensamento. E isso vai criando uma forma de pensamento que é como um verme espiritual chamado vibrião. E aí esses vibriões, eles vão ficando na nossa aura, a gente vai ficando pesado, a gente vai ficando cansado, irritado, doente, e a gente não sabe por quê. Aí vem a entidade, através de um processo, cada um tem o seu, e aí ele vai dar um choque anímico, ou seja, ele vai pegar fluidos positivos e vai fazer uma troca, ele vai fazer uma limpeza em você. E aí, às vezes, alguns usam vela, outros usam charuto, outros usam erva. Cada um tem a sua especificidade, como eu disse. Há os que usam música. Cada linha de trabalho é muito especial, é muito única, e todas elas têm o mesmo valor. Só que para que você tenha consciência e faça o trabalho adequadamente,
para que você tenha bem-estar, para que você tenha sucesso no trabalho espiritual que você está buscando, você precisa lembrar sempre de 3 coisas. E aqui eu vou ser polêmico novamente, mas essas 3 coisas, se você abrir mão de qualquer uma delas, você pode estar correndo risco espiritual. Por que risco espiritual? Porque você pode ouvir bobagens e você pode fazer bobagens. Em algum outro momento eu vou falar sobre magia, e eu vou falar sobre o que a gente chama de magia branca e magia negra. E na verdade não existe, né, magia branca e magia negra. Magia é como uma faca. Você pode usar ela para cortar um pedaço de carne ou um legume para fazer um alimento para o seu filho, ou você pode usar ela para fazer o mal para alguém. Então a faca, ela não é má. A intenção é que determina para que aquele objeto vai ser usado. A magia é a mesma coisa. Antes de continuar, deixa eu fazer um convite para você. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, dá uma olhada no restante do material que a gente tem. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto de espiritualidade, do candomblé, ou mesmo fora do candomblé, sobre esoterismo, a maneira como a gente vê as coisas pelo ponto de vista da religião de matriz africana, pode falar pra gente, coloca aqui nos comentários, tá bom? E quando a gente fala de magia, a gente tem que tomar o cuidado de entender que as coisas não são como a gente quer, do jeito que a gente quer, porque a gente quer. Às vezes a entidade está falando para você, faz um banho para sua vida melhorar, e você não está vendo aquele resultado naquele momento porque você ainda não mudou a sua vibração. Não existem fórmulas mágicas, a natureza não dá saltos. Então é importante que você tenha paciência e consciência para que você consiga aquilo que você está buscando. Então, os 3 filtros que você vai usar. De cara, o primeiro e mais importante de todos eles. Você está indo buscar algo positivo, algo que vai ser bom para você e que não vá prejudicar ninguém para conseguir? Aquilo que você está pedindo, precisa que alguém sofra para você conseguir? Porque se você estiver indo pedir alguma coisa que vai causar mal a alguém, você não vai obter aquilo que você quer. Ou pior, você vai obter aquilo que você quer, mas vai estar fazendo um pacto com entidades que não necessariamente são quem falam que são, e você vai estar criando um vínculo muito pesado para a sua vida futura. Então esse é o primeiro filtro de todos. O segundo filtro que eu também acho muito importante. Está havendo cobrança financeira para o que você está pedindo? Se alguém pedir para você pagar para fazer alguma coisa, aí você tem que tomar cuidado. Uma coisa é você, se quiser, espontaneamente do seu coração, fazer uma doação, ajudar a casa que está te recebendo. Você precisa comprar as coisas que você vai usar, porque o sacerdote também não vai ter condição de bancar isso para você, mas cobrar. Se ele falar, meu trabalho custa tanto, aí está errado. Está errado porque eu não recebi isso pagando. Ninguém recebeu isso pagando. A gente nasce com esse dom, a gente nasce com essa possibilidade. O orixá nunca me cobrou um tostão para que eu tivesse a visão. Eu tenho coisas que eu faço, tenho os meus euós, os meus tabus, eu não posso quebrar. Eu não posso jogar um jogo, por exemplo, fazer um jogo de búzio sem cobrar, porque senão o Exu me tira a visão do búzio. Mas isso é tradição, é do Exu o búzio, não é meu. Eu não posso cobrar pelo que não é meu. Eu não posso cobrar por aquilo pelo qual não tenho direito. Eu não posso te vender o viaduto do chá, eu não sou dono do viaduto do chá, entende? Então, muito cuidado quando tiver dinheiro envolvido. Normalmente o primeiro link junta com o segundo. Quanto mais caro, pior é o que está se pedindo para fazer. Ninguém que vai pedir uma coisa honesta, geralmente precisa pagar por um trabalho. Então você já fica atento a isso daí. Posso até falar mais sobre isso se vocês quiserem, principalmente a amarração. A amarração é um troço que é uma das piores coisas que se pode fazer. É uma das piores coisas que se pode fazer. Magia, amarração, tentar submeter alguém à sua vontade é um karma pesadíssimo para a sua vida. O terceiro filtro. O terceiro filtro que você vai usar é olhar nos olhos das pessoas que estão trabalhando ali. Você tem que ver se as pessoas estão felizes, se elas estão satisfeitas, se elas estão harmoniosas. Às vezes você vai num lugar e você percebe pela vibração do lugar que você não está bem. As pessoas estão ali meio de tititi, estão olhando umas para as outras com raiva, você sente aquela vibração pesada, então procura outra casa. E quando você encontrar uma casa em que você se sinta confortável, seja para começar a estudar, seja para começar a trabalhar no corpo mediúnico, seja para frequentar, seja fixo. Não fique pulando de galho em galho, porque a pedra que rola demais, ela não cria limo. Isso não é para você não aprender, para você não ouvir e disseminar o conhecimento.
Isso é para você estar fixo naquilo que você pensa, naquilo que você é. Quando você for mais velho, que você for homem, que você tiver suas obrigações de ano já tomadas, aí sim você não vai correr o risco de virar a sua cabeça porque você ouviu uma coisa ou outra diferente, tá bom? Então, pensa com carinho nessas questões que eu te falei. Não se preocupa, tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, tem o seu momento. Zambi a Pongo, Deus sabe mais do que nós aquilo que a gente tem necessidade, tá bom? Fique com Deus, que seja muito abençoado esse Olubagé. Esse ano o Baluaê tem trabalhado muito porque Iku está solto na terra, mas a gente vai passar por isso, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, fica tranquila, a gente se vê semana que vem. Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Amucuyu quem é de Amucuyu, Saravá quem é de Saravá. Grande beijo.